Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, onde a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo da neurociência do comportamento. Um dos assuntos que as pessoas cada vez mais têm buscado tentar compreender é sobre a atenção. De fato, uma queixa muito presente entre as pessoas hoje em dia é a falta de atenção. Mas a gente vai tentar entender o que significa atenção e, na verdade, quais são os tipos de atenção que a gente possui. Então, para isso, a gente vai entender quais são as estruturas e circuitos do sistema nervoso responsáveis por regular o nosso estado de alerta, o nosso estado atencional, bem como também responsáveis por induzir o estado do sono. Afinal, a gente fica ciclando ao longo dos dias entre o estado de alerta ou vigília e o estado do sono. E as mesmas estruturas que modulam o estado de alerta também vão ter um impacto fundamental tanto na iniciação do sono, na sua manutenção, bem como na transição das distintas fases do sono. Então, primeiramente, começar com uma pergunta que é a seguinte: qual que é a diferença entre o estado de sono e o estado de coma leve? Então, se a gente avaliar o indivíduo que se encontra dormindo, se encontra em estado de sono profundo, ou o indivíduo que se encontra em coma, o que a gente vai perceber de semelhante ou de diferença? Na verdade, os dois estados, na observação, eles são muito parecidos. O indivíduo vai ter um relaxamento do tônus muscular, o indivíduo vai ter uma normalização do ritmo respiratório, da frequência cardíaca. Na verdade, o ritmo respiratório e a frequência eles vão diminuir. Só que a diferença, a princípio, é que num quadro de coma, o indivíduo se encontra como se estivesse no estado de sono profundo, porém, ele não pode ser despertado. Mesmo que a gente realize vários estímulos dolorosos, estímulos sonoros, estímulos táteis, alteração de temperatura, ou seja, esse indivíduo, mesmo realizando estímulos, ele não retorna ao estado de consciência acordado. Já durante o sono, a gente está num estado que é relativamente fácil reverter esse quadro. Relativamente, porque dependendo da fase do sono que o indivíduo se encontra, é um pouco mais difícil despertar ele. O sono, ele é dividido em duas grandes fases. A gente tem a fase que a gente chama de NREM, que é uma fase do sono que vai estar associada ao sono profundo, e a gente tem a fase do sono REM, que seria uma espécie de sono mais superficial, né? Mas esse mais superficial, ele é entre aspas. Por quê? REM significa movimento rápido dos olhos. Durante essa fase do sono, o indivíduo ele apresenta um estado acentuado de atonia muscular e o indivíduo tem praticamente total ausência de movimento. Porém, o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco estão alterados, tendem a estar mais acelerados, e essa é a fase do sono que a gente tem a maior presença dos sonhos, principalmente aqueles sonhos que a gente consegue ter mais lembranças associadas a eles. Porém, também uma outra característica desses sonhos é que são sonhos irreais, são sonhos mais bizarros, né? A gente não... o contexto associado, o conteúdo dos sonhos podem não ser reais. Já a fase de sono NREM é uma fase do sono que a gente não tem movimento rápido dos olhos. A fase NREM ela pode ser dividida de fase 1 até a fase 4, isso dependendo dos autores, né? Alguns autores classificam de 1 a 3, né? Mas no final, quando a gente estuda todo esse processo da arquitetura do sono por esses autores, a gente percebe que na verdade eles estão falando a mesma coisa. A fase NREM eu começo então ali no estado de sono leve, vou aprofundando para um estado um pouco mais profundo até chegar na última fase, que é a fase de sono 4, que é a fase do sono mais profundo. Só que a gente cicla, começando na fase 1, o estado mais sonolento, vai aprofundando, chega na fase de sono mais profundo e começamos a retornar até chegar na fase de sono REM. E a gente cicla isso aproximadamente 5 a 6 vezes por noite. Isso considerando aqui um período de sono, né, de aproximadamente 7 a 9 horas, que a gente sabe que os estudos demonstram ser aqui um período adequado, considerado saudável para a qualidade do sono. Durante o sono REM, apesar do indivíduo apresentar muitos sonhos e a atividade elétrica do cérebro dele está muito elevada, a gente percebe que é mais difícil despertar esse indivíduo. No entanto, se esse indivíduo, chegando ali no período da manhã, ele acorda sem nenhuma influência externa, sem nenhum uso de dispositivo, como por exemplo um despertador,
normalmente ele vai acordar nessa fase. E quando a gente desperta na fase do sono REM, a gente tende a acordar mais desperto, a gente tende a acordar com maior energia, maior atenção. Quando a gente acorda na fase de sono NREM durante a manhã, então nesse caso utilizando ali um despertador, a gente tende a acordar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais letárgico, ter aquela sensação de peso, mais arrastado. Tá? Então isso seria a diferença entre o sono e o coma. Antigamente a gente acreditava, né, os pesquisadores acreditavam, que a gente dormia porque o nosso cérebro estava cansado. Hoje em dia a gente sabe que dormir é muito mais complexo. Existem vários circuitos neuronais que regulam essa transição entre o estado de alerta e o estado de sono. Inclusive, a gente vai ter localizado lá no hipotálamo uma estrutura chamada de núcleo supraquiasmático, que funciona como o nosso relógio biológico. O núcleo supraquiasmático, ele tem a função de ajustar o nosso ritmo biológico ao ritmo circadiano. E o principal estímulo capaz de gerar essa regulação é a alternância do que a gente chama de ritmo claro e escuro. Então, o núcleo supraquiasmático, ele consegue receber pistas, principalmente associadas à luminosidade, que informam para o nosso cérebro que está na hora da gente se manter acordado. À medida que a luz vai reduzindo, a gente começa a mudar essa resposta para poder começar a induzir o sono. Só que é mais complexo do que isso, né? Mas foge um pouco aqui do nosso foco dessa aula. Então o que eu tenho que entender que para a gente dormir não é simplesmente um processo passivo, o meu cérebro não vai desligar. Então, se é ativo, eu preciso ter estruturas e circuitos neuronais que conseguem induzir o sono e manter o sono. Aqui a gente, nessa imagem, ela está mostrando para a gente a aplicação de um equipamento utilizado para poder avaliar as atividades elétricas de diferentes áreas do cérebro, que é o eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele permite a gente identificar a diferença nos fluxos de corrente que fluem pelos circuitos de neurônio durante estados de excitação. Com base nisso, a gente consegue identificar quais áreas cerebrais estão sendo mais ativadas quando a gente fornece algum estímulo, quando o indivíduo se encontra num estado emocional específico ou até mesmo durante as fases do sono. Graças ao avanço da tecnologia, a gente consegue hoje identificar a presença de forma padrão de 4 tipos de manifestação gráfica do eletroencefalograma. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, quando os neurônios estão disparando de forma coordenada, ou seja, todos eles estão sendo recrutados ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que os eletrodos tendem a identificar esse fluxo de corrente elétrica sempre ao mesmo tempo. E quando a gente vai avaliar o eletroencefalograma, a gente consegue perceber um estado mais sincronizado, com ondas mais amplas. Né? Então a gente consegue perceber um ritmo mais sincronizado, um ritmo mais lento desse disparo. No entanto, quando eu tenho neurônios disparando de forma desincronizada, a gente observa que cada eletrodo vai disparar ou vai reconhecer esse potencial elétrico sendo disparado em momentos distintos. Com isso, o meu traçado eletroencefalograma, ele fica com uma amplitude menor e com uma frequência maior. Então, esse aqui seria um padrão de um eletroencefalograma do que a gente chama de desincronizado. Quando é que a gente espera encontrar uma atividade elétrica mais sincronizada? Principalmente quando a gente se encontra em estado de sono profundo, em que eu tenho a menor atividade elétrica do cérebro, mas também naqueles estados em que a gente está relaxando, a gente está diminuindo a atividade cognitiva, a atividade emocional, ou seja, a nossa mente está diminuindo a atividade. No estado de vigília, em que a gente está tendo ali pensamentos, a gente está focado, a gente está tentando acompanhar uma explicação, estudando algo, ou até mesmo a gente está emocionalmente mais agitado, a gente tende a perceber um eletroencefalograma mais desincronizado, porque diferentes neurônios em diferentes áreas, diferentes circuitos começam a disparar ao mesmo tempo. Então, graças aos estudos com o eletroencefalograma, foi possível identificar a presença desses 4 tipos de onda. A gente tem a onda beta, alfa, teta e a onda delta. Quando a gente se encontra acordado, em estado de alerta, estado de vigília, realizando alguma atividade que exige a nossa atenção, o nosso foco, a gente começa a ter predomínio do
do que a gente chama de onda beta. A onda beta, ela é uma onda com uma frequência mais elevada, em torno de aproximadamente aqui 30 Hz. Se a gente observar, ela é totalmente desincronizada, então ela é caracterizada como ritmo rápido de onda eletroencefalográfica, indica que o meu córtex se encontra ativado. Um dado interessante é que durante o sono REM, a gente apresenta também essa configuração de onda beta. Por isso o sono REM é chamado de sono paradoxal, porque é um paradoxo durante o sono, que é uma fase de sono em que a gente tem mais dificuldade para ser despertado por estímulos sensoriais, porém a minha atividade elétrica do cérebro é como se eu tivesse acordado, né? Então é um paradoxo essa dificuldade de acordar o indivíduo. Quando a gente começa a entrar no estado de sonolência, ou a gente se encontra acordado, por exemplo, acordado, sentado numa poltrona, de olhos fechados, sem estar com nenhuma atividade mental, com uma alta saliência, ou seja, não estou focado em nenhum pensamento, a gente tende a evoluir para um tipo de onda com uma frequência mais baixa, que é a onda alfa. Alguns estados meditativos, por exemplo, tendem a aumentar a prevalência de onda alfa. Na onda alfa, se a gente observar, a amplitude da onda começa a aumentar e ela tende a ficar menos sincronizado. A gente observa que a frequência das ondas começa a diminuir, chegando aqui em algo próximo, ali aproximadamente entre 8 a 13 Hz. Agora, quando a gente começa a aprofundar mais no sono, indo já para sono mais profundo, a gente começa a evoluir para a onda θ, e chegamos na fase 4 do sono, que é o que a gente chama de onda delta. Essa fase 4 do sono parece ser a fase mais reparativa do sono. É aquela que a gente mais descansa, aquela que a gente mais se sente renovado. Durante a fase 4 do sono, que eu tenho predomínio de onda delta, a gente observa uma questão interessante. As ondas deltas, elas são geradas no cérebro por uma atividade intrínseca das estruturas do próprio encéfalo, enquanto as outras ondas, principalmente a beta e a alfa, parece que são reguladas por núcleos localizados lá no tronco encefálico. Então a gente vai ver que a atividade do tronco encefálico é fundamental para que a gente consiga estar no estado de alerta, para que eu consiga manter a minha capacidade atencional, para que a gente consiga manter o nosso estado de consciência, né, para a realidade, para que a gente consiga ter as percepções daquilo que nos rodeia. Se a gente tiver uma lesão do tronco cefálico, principalmente ali uma lesão total do mesencéfalo, que é a região mais superior do tronco cefálico, a gente vai perder o fluxo dessas informações para as estruturas do encéfalo, principalmente aqui nas estruturas do telencéfalo. Com isso, eu vou perder a capacidade de sustentar esse estado de alerta e o indivíduo vai entrar no estado de coma. E aí, como a gente viu no início, ele agora vai ter características semelhantes a um estado de sono profundo, ou seja, com predomínio de onda delta. Então a gente vai estudar quais são essas estruturas do tronco cefálico, que a gente dá o nome de sistema modulatório difuso ascendente, que é fundamental para poder nos colocar no estado de alerta e manter esse estado de alerta. Então, o sistema modulatório de projeção difusa origina em núcleos do tronco cefálico. Então, são sistemas que não carregam informações nem sensorial e nem motora, mas que modulam o funcionamento global do nosso encéfalo. Eles vão regular o nosso estado de atenção, nosso estado de alerta, bem como também vão modular o sono e as fases do sono. A gente observa aqui nessa imagem, na primeira imagem, estruturas do tronco cefálico, formados aqui pelos núcleos da RAF, locus cerúleos, por um conjunto de núcleos chamado aqui de formação reticular, que também a gente dá o nome para essas células, de células gigantocelulares, e temos aqui a substância negra e uma outra estrutura que não está sendo demonstrada aqui na imagem, que é a área tegmentar ventral, que vai trabalhar junto com a substância negra. Essas estruturas vão regular um sistema excitatório ascendente que a gente chama de SARA, ou Sistema Ativador Reticular Ascendente.
Perceba que vários estímulos sensoriais, seja visual, seja associado aqui à audição, ao equilíbrio, seja somatosensorial como dor, tato, por exemplo, irão ativar esses núcleos, ativando o sistema ativador reticular ascendente que vai excitar o nosso córtex. Então, por exemplo, no estado em que eu reconheço uma ameaça ou eu levo um susto, o meu sistema ativador reticular ascendente ele vai ser excitado e vai me colocar no estado de alerta. Quando a gente está sentindo dor, por exemplo, a gente estimula o SARA. E isso justifica muito porque alguns indivíduos que estão sentindo dor começam a ter insônia. Porque a excitação do SARA me coloca no estado de alerta, logo atrapalha a minha capacidade de induzir e manter o sono. Então começaremos aqui pelo sistema noradrenérgico, que é um sistema que vai secretar norepinefrina. O núcleo responsável por originar esses neurônios é chamado locus ceruleus, fica localizado lá na transição do mesencéfalo para a ponte. As fibras dele vão espalhar por toda a região do encéfalo e aumenta a excitação do encéfalo, mantendo a gente no estado de alerta. Então, toda vez que a minha excitação aumenta, eu estou tendo ativação do locus ceruleus. Ele também é importante para poder manter o sono REM e parece ter um papel na regulação dos sonhos. Então, tem trabalhos que já demonstraram que a alteração na atividade elétrica do locus ceruleus está associada com menor frequência de sonhos. Então, ele é um modulador essencial do nosso estado atencional e do ciclo sono-vigília. Para a gente ter uma ideia, existe uma excitação tônica de norepinefrina no lobo pré-frontal, do córtex pré-frontal, junto com a dopamina, que é essencial para manter o nosso grau básico de alerta e atenção. E aí daqui a pouco a gente vai definir melhor quais são os tipos de atenção que a gente tem e a participação do locus ceruleus. Já que eu consigo manter um estado de alerta, um estado atencional, ele acaba tendo um impacto importante na aprendizagem e na memória. No entanto, parece que a atividade excessiva do locus ceruleus pode gerar estado ansioso, bem como pode alterar o meu humor, me colocando numa condição mais reativa, mais aversiva ao contexto. Regula o metabolismo cerebral, né? Aumento da atividade do locus ceruleus. Como eu vou estar secretando norepinefrina, aumenta a atividade cerebral. Então a gente já começa a ver uma ligação entre a ansiedade, principalmente a gente avaliar a participação da amígdala. Então a amígdala cerebral, quando aumenta a atividade dela, uma das estruturas que ela ativa no tronco cefálico é o locus ceruleus. Isso me coloca no estado de alerta para me preparar para enfrentar uma ameaça, aumenta a minha capacidade de receber informações do ambiente, para que eu consiga analisar essas informações. E também o locus ceruleus, ele é fundamental na modulação da dor. A gente sabe hoje em dia que a norepinefrina tem papel essencial na analgesia. Tanto é que quando a gente se envolve em atividades que mantêm meu estado eufórico, meu estado de alerta aumentado, como por exemplo ali uma prática esportiva, e eu me machuco, naquele momento eu posso ter essa analgesia que bloqueia a transmissão da dor. Então eu posso não perceber a dor, pelo menos não na sua magnitude total, naquela situação. Uma outra estrutura que a gente vai ter localizada também no tronco cefálico é o núcleo magno da RAF, onde a gente vai ter a origem de neurônios serotoninérgicos. Perceba que esses neurônios também vão se espalhar para várias áreas do encéfalo, principalmente as áreas mais internas do encéfalo, pegando aqui estruturas do diencéfalo. A serotonina, assim como a norepinefrina, também tem papel importante na analgesia. A gente começa a entender então por que alguns pacientes com dor crônica fazem uso de antidepressivo. Algumas classes de antidepressivo aumentam os níveis tanto de serotonina quanto de norepinefrina. Então você acaba ali modulando esse sistema. A serotonina tem um papel fundamental na regulação do humor, associada à sensação de bem-estar, a melhora da minha percepção do humor. Alguns trabalhos já demonstraram que não a ausência, mas a baixa produção de serotonina ou um funcionamento não adequado da serotonina nos seus receptores pode estar associado a comportamentos mais impulsivos, a quadros de humor mais deprimido, bem como também a falta da sensação de prazer.
Então a serotonina parece regular sistemas associados a prazer, associados a gostar de fazer aquela atividade. Deficiência de serotonina também parece estar associada a quadros ansiosos. Serotonina também é fundamental porque ela parece induzir o estado de sono, né? Então alguns trabalhos mostram que a serotonina e ali uma irmã próxima dela, a melatonina, que vai derivar também do mesmo aminoácido que é o triptofano, são fundamentais para a indução do sono. A serotonina também regula o sistema nervoso simpático, diminuindo a sua atividade. Então isso diminui meu estado de excitação e também modula a excitabilidade cortical e subcortical, e aí por diferentes mecanismos e diferentes estruturas. Então existem receptores variados de serotonina. Então perceba que serotonina junto com a norepinefrina regulam o nosso estado de alerta e também regulam o nosso estado atencional e o nosso estado de humor. O outro núcleo que a gente vai ter presente aqui é a substância negra, e também poderia destacar a área tegmentar ventral. Ambas estão localizadas no mesencéfalo, estão próximas uma da outra, a gente consegue ver aqui nessa imagem. A substância negra, ela vai mandar neurônios dopaminérgicos lá para a região do estriado dorsal, onde a gente vai ter ali o que a gente chama de núcleo caudado, núcleo putamen, que fazem parte dos núcleos da base. Esses núcleos são fundamentais na regulação do movimento e dos comportamentos habituais, tudo aquilo que a gente repete por hábito, mas também tem importância em alguns aspectos cognitivos. Já a área tegmentar ventral, ela vai mandar informação para uma estrutura localizada no que a gente chama de estriado ventral, chamado de núcleo accumbens, e aqui a gente forma uma via denominada de via mesolímbica, fundamental para regular o nosso estado de motivação, né? Então nosso desejo, nossa vontade por querer fazer alguma coisa. Isso acaba tendo um impacto muito importante também na atenção. E temos um outro circuito, que é o circuito mesocortical, que vai se espalhar para várias áreas do córtex pré-frontal. E aqui, de fato, regula as nossas funções executivas superiores, aumentando meu estado de alerta, aumentando a minha capacidade de receber informações do ambiente, processar essas informações, a capacidade, a partir dessa análise, de tomar decisões, inibir comportamentos que eu acredito que naquele contexto, naquele momento, não sejam adequados. Então, a via mesolímbica e mesocortical são fundamentais na regulação do nosso estado de alerta e também do nosso comportamento. A gente tem receptores específicos de dopamina que a gente pode classificar em duas famílias, que são os receptores D1 e D2. D1 tem como característica ser excitatórios e D2 inibitórios. Então, em diferentes áreas do sistema nervoso central, a gente vai ter essa distribuição desses receptores de D1 e D2. Então, já que ela trabalha lá com estriado, ela tem um papel importante na coordenação motora. A gente começa a perceber no paciente com transtornos neurodegenerativos como Parkinson, por exemplo, em que ele começa a ter perda da substância negra, a falha na realização de gestos motores. Ele começa a ter dificuldade para realizar movimentos. Participam na modulação emocional, tem papel tanto no comportamento motivado, na motivação principalmente associada a alguma recompensa que eu já experimentei, alguma recompensa que eu acabei de experimentar. Então toda vez que a gente vivencia algo novo, alguma novidade, a gente tende a aumentar a atividade da via mesolímbica, aumentando ali a secreção de dopamina. E isso acaba contribuindo para que a gente memorize essa informação. Também, assim, a gente hoje em dia tem vários trabalhos mostrando que aumento da atividade da via mesolímbica também pode estar associado a comportamentos mais impulsivos, né? Ou fissura por algum comportamento, algum contexto, né? A gente começa a procurar muito daquilo, né? Buscando aquela recompensa. Então esse sistema tem um papel muito importante na valoração, qual é o valor que eu dou para aquele comportamento ou para aquela recompensa. Junto com o córtex pré-frontal na via mesocortical, eu posso avaliar um comportamento agora e definir se esse comportamento agora vai me trazer uma recompensa presente, uma recompensa de curto prazo, ou uma recompensa no longo prazo. E se eu estou olhando no longo prazo, eu estou tendo que fazer o que a gente chama de desconto no tempo da dopamina. Quanto mais eu dou valor àquela recompensa lá no futuro, mais chance eu tenho
de sustentar o meu comportamento ou iniciar um comportamento pensando ali nas pequenas tarefas que eu vou realizando de forma contínua até atingir essa recompensa. Se eu não dou valor a isso, a tendência é que a gente dê uma atenção muito maior para as recompensas que sejam de curto prazo. Se mudar comportamento, é muito importante definir ou modificar qual que é a percepção que eu tenho daquele resultado para mim. Se aquilo não tem valor nenhum, dificilmente eu vou ter essa motivação para poder fazer essa atividade. Então, se a gente entende que se eu tiver um comportamento, eu vou ter determinada recompensa, aquilo é gratificante para mim, eu tenho valor em relação àquilo, perceba que o sistema dopaminérgico contribui reforçando certos comportamentos. Inclusive, os comportamentos habituais que a gente realiza acabam sendo influenciados por esse circuito mesolímbico e também pelo circuito que a gente chama de nigroestriatal, que origina aqui na substância negra e vai até a região do estriado. Por fim, temos o sistema colinérgico, que vai secretar um neurotransmissor chamado acetilcolina. E aqui a gente pode destacar duas grandes estruturas. Eu tenho lá no tronco cefálico o núcleo gigantocelular e a gente vai ter lá na região basal do telencéfalo o núcleo basal de Meynert. Ambos acabam tendo uma função importante em tornar o nosso encéfalo abruptamente excitado, ou seja, eles colocam a gente rapidamente no estado de alerta, aumentando a minha saliência, ou seja, a capacidade da gente direcionar a atenção para algum objeto ou algum objetivo que a gente queira. Então essa é uma grande característica da acetilcolina. Interessante destacar aqui que a acetilcolina vai se ligar em receptores lá no telencéfalo, que a gente chama de receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos receberam esse nome porque a nicotina é capaz de ativar esses receptores. E aí um ponto interessante, algumas pessoas que fumam cigarro, que consomem nicotina, relatam que o uso da nicotina melhora o estado de atenção deles. Então, um mecanismo farmacológico seria pela ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos. Então a acetilcolina modula a atividade cortical, ela é fundamental no processo de aprendizado, com isso ela contribui na formação de memória. Perceba que a memória só é formada a partir do momento que houve aprendizado. Para haver um aprendizado é necessário que eu tenha algum grau ótimo de alerta, para que a gente consiga captar as informações e processar essas informações. Então a acetilcolina contribui para a manutenção do estado de vigília e parece ter um papel na iniciação do sono paradoxal. Lembrando que o sono paradoxal é o que a gente chama também de sono REM, que é aquela fase de sono em que a gente vai ter uma atividade eletroencefalográfica aumentada. Então essas são as estruturas que vão compor o que a gente chama de sistema modulatório de projeção difusa, fundamental para regular o estado de alerta, o estado de vigília e também o sono. E aí eu quero destacar uma outra estrutura fundamental, que é o tálamo. O tálamo ele funciona como um centro de retransmissão de informações, só que mais do que isso, ele também é um centro que processa e define quais informações são relevantes naquele momento. Então, quando a gente recebe informações excitatórias provenientes de várias áreas do corpo e promove a excitação dessas estruturas do tronco cefálico, aqui definida como área excitatória, aonde a gente vai ter esses núcleos do tronco cefálico, o que acontece? A gente excita essa área, ela manda a informação do tálamo e o tálamo manda a informação para o córtex cerebral. No entanto, o tálamo ele é responsável por filtrar mais ou menos 90% das informações que a gente recebe, seja informações esteroceptivas ou interoceptivas, ou seja, informações do ambiente, bem como informações do nosso próprio corpo. Então a gente não toma consciência de todas as informações que são transmitidas para o tálamo. Porém, quando eu excito o córtex cerebral, ele é capaz de voltar reexcitando as estruturas do tronco cefálico, o que aumenta a excitação do tálamo, o que aumenta a excitação do córtex cerebral. E além disso, o próprio córtex funciona através de um circuito que a gente chama de circuito córtico-talâmico, em que ele excita o tálamo, que passa a excitar mais ainda o córtex. E aqui tem algumas implicações interessantes. Por quê? Eu posso receber estímulos sensoriais da periferia que vão excitar o tálamo e outras áreas que vão compor o sistema límbico, como por exemplo a própria amígdala, e isso me gera respostas emocionais, respostas viscerais, e o meu córtex pode começar a perceber aquilo
como um padrão somático, um padrão corporal de ansiedade. E com isso, eu começo a perceber a ansiedade. E aí eu volto a retroalimentar essas estruturas, o que pode aumentar mais ainda a minha saliência para aquela informação, meu foco para aquela informação, o que aumenta mais ainda a minha ansiedade. A gente fala que isso daqui é quando ocorre a informação de baixo para cima. Só que eu posso ter uma outra situação. Eu posso ter uma condição, imagina que eu estou ali deitando para dormir, estou cochilando, de repente me vem um pensamento. E aí esse pensamento é capaz de excitar o meu córtex cerebral e essa informação volta reexcitando todas essas estruturas e eu inicio, por exemplo, ali um estado de ansiedade, me coloca no estado de insônia, que agora meu nível de alerta vai aumentar. Nesse caso, a gente está tendo uma regulação de cima para baixo. E eu tenho que entender o seguinte, da mesma forma que eu iniciei esse pensamento e voltei reexcitando essas estruturas, a gente sabe que a gente tem capacidade de direcionar a nossa atividade mental para outros pensamentos, outros comportamentos, e com isso começar a inibir a excitação dessas estruturas. Por exemplo, uma prática que desenvolve muito essa capacidade, essa habilidade, é a prática do mindfulness, em que a gente começa a desenvolver um controle maior de algumas áreas encefálicas, inclusive do tronco cefálico, do córtex pré-frontal, o que me permite inibir essas outras estruturas e controlar sintomas ansiosos ou outros comportamentos. Então a gente percebe que excitar o córtex vai envolver várias estruturas. Só que também o meu nível de motivação, meu nível de atenção, bem como o meu estado de humor, vai modular o meu tálamo, o que vai regular também aquilo que eu percebo. Então, se eu estou num quadro ansioso, eu tenho um traço de ansiedade elevado, pode ser que eu tenha maior tendência em observar os eventos num viés um pouco mais negativo, o que pode acentuar mais ainda a minha ansiedade. Então, vamos falar agora da atenção, que é um ponto muito importante. As pessoas cada vez mais têm relatado que seu nível de atenção tem diminuído. Mas o que a ciência tem falado sobre isso? Será que realmente a atenção tem diminuído? Primeiro vamos tentar entender o que é a atenção. Eu posso classificar ela como a capacidade de focalizar de forma consciente a mente em um estímulo específico ou em uma determinada tarefa. É a habilidade de direcionar os recursos mentais para processar informações que naquele momento eu considero relevante, enquanto eu tenho a capacidade de ignorar ou pelo menos minimizar interferências daqueles estímulos que naquele momento eu considero irrelevante. Então perceba que a atenção envolve em direcionar o nosso foco para algum objeto específico, algum objetivo específico, ao mesmo tempo que eu consigo bloquear ou reduzir as informações paralelas. Ou seja, perceba que se a gente parar para pensar, a atenção também envolve distração. Eu me distrair das outras informações que naquele momento eu não considero relevante. Para que a gente consiga ter atenção, eu preciso ter uma capacidade de concentração e eu preciso ter um estado de vigilância mental, ou seja, um estado de alerta. E aqui entra então aquelas estruturas que compõem o sistema modulatório difuso. Porém, a atenção ela pode ser dividida com base em 3 circuitos neuronais, que são o circuito de vigilância ou alerta, o circuito orientador e o circuito executivo. Então, a partir do entendimento desses circuitos, a gente consegue compreender os tipos de atenção que a gente possui. Começando pelo circuito de vigilância e alerta, ele vai estar associado a regular o nosso estado de alerta, que pode ser influenciado por fatores emocionais e fatores cognitivos. Meu próprio estado motivacional dentro de algum contexto, algum ambiente, vai modular meu estado de alerta. Ao mesmo tempo, ele acaba modulando nosso estado de sono ou sonolência. Esse sistema ele já está desenvolvido desde o nascimento. Só que a gente vai perceber que o bebê, o recém-nascido, ele tende a ter pequenos intervalos de alerta ao longo do dia dele, enquanto a maioria do tempo ele passa em sono, alternando em sono profundo e sono REM. Esses pequenos estados de alerta normalmente estão associados ao desejo por alimentar, por amamentar. Mas a gente sabe que ele já tem essa capacidade, e aí ele consegue acordar e manter
esse grau de alerta. O alerta ele é fundamental, porém um nível intermediário. Se a gente se encontra numa condição de baixo nível de alerta ou no estado alto de alerta, a gente pode começar a ter prejuízo na capacidade de sustentar a atenção. Então, se eu vou sentar para estudar, assistir uma aula e meu nível de alerta está baixo, eu estou sonolento, a minha capacidade atencional naquele momento está totalmente deprimida. Então, as chances da gente ter algum aprendizado nesse processo, nesse momento, vai ser muito baixo. Essas estruturas, esse circuito, ele vai ser modulado pelas estruturas localizadas no tronco cefálico. E aqui se destaca, então, o sistema modulatório difuso. Isso aqui é essencial para que eu tenha capacidade atencional. Só que essa atenção ainda é uma atenção mais abstrata. É simplesmente ter a capacidade de perceber o ambiente, perceber o contexto. Já o circuito orientador, ele já tem um papel maior no que a gente chama de foco atencional, principalmente na nossa capacidade de direcionar de forma seletiva a nossa atenção. O que a gente pode chamar então de atenção seletiva, que é quando eu consigo deslocar a minha atenção para aquilo que eu desejo, de forma deliberada, ou quando, por exemplo, eu escuto um ruído, um barulho, e a gente automaticamente vira a cabeça naquele sentido. Eu estou direcionando a minha atenção para aquele objeto. Esse sistema, ele vai se desenvolvendo ali após o nascimento e termina de ser formado ali próximo ao primeiro ano de vida. Até quando a criança, o bebê, começa agora a ter capacidade de acompanhar os objetos do ambiente. Começa a acompanhar os pais ou os adultos ou qualquer pessoa se deslocando no ambiente, começa a acompanhar alguns objetos. Esse sistema ele vai funcionar sendo modulado pelo córtex parietal e pelo córtex frontal. Interessante destacar aqui que o córtex parietal é que me dá noção do espaço, do ambiente. Lá no córtex parietal a gente tem uma quantidade alta de neurônios espelhos que permite até a gente acompanhar, imitando gestos, movimentos de outras pessoas. Tá? Não é apenas o córtex parietal que a gente vai ter essas células, no próprio córtex frontal também tem esses neurônios, e numa área muito importante do córtex frontal, chamado de área motora pré-frontal, o que me permite, por exemplo, acompanhar uma dança, imitando o movimento de uma pessoa. E aí, chegamos aqui no circuito mais complexo, que é o circuito executivo, que é um conjunto de estruturas principalmente associadas ao córtex pré-frontal, destacando duas áreas, que é o córtex dorsolateral e o córtex cingulado anterior. E aqui a gente desenvolve a capacidade de sustentar a nossa atenção, o que a gente vai chamar então de atenção concentrada, ou atenção sustentada, ou atenção executiva. Então, quando a gente percebe as queixas atencionais, normalmente elas estão associadas a esse circuito. Esse circuito, ele vai se tornar ali, quase finalizado por volta do 7º ano de vida. No entanto, a gente sabe que normalmente a finalização, a maturação desse sistema ocorre por volta dos 25 anos, mais ou menos, em que a gente agora consegue ter uma capacidade maior atencional, a gente consegue, junto com essa capacidade atencional, sustentar determinados comportamentos ou inibir determinados comportamentos. E aqui tem um ponto muito importante, porque esse circuito ele vai ser desenvolvido com base nos estímulos ou experiências que a gente recebe, que a gente fornece ao longo da vida, principalmente ali ao longo da primeira infância. Então, uma crítica que se tem hoje muito em dia em relação ao comportamento das crianças é a grande exposição à tela, principalmente em estímulos que são muito rápidos, estímulos que têm uma quantidade muito grande de informações, estímulos que são altamente atrativos, tudo que é muita novidade atrai o nosso cérebro. Tudo isso pode contribuir para que a gente forme um circuito em que ele só tem a capacidade de sustentar a atenção por poucos minutos e para aquilo que é extremamente relevante. Se eu só dou estímulo que é muito atrativo, outros estímulos, como por exemplo assistir uma aula, ler um livro, passam a se tornar menos relevante para esse cérebro.
Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. A gente sabe, por exemplo, que é recomendado que crianças até 2 anos tenham exposição zero a dispositivo eletrônico, a tela. Criança até 6 anos é menos de 30 minutos ou no máximo 30 minutos por dia. E se a gente observar, não é uma realidade que a gente tem visto atualmente, né? Então, de fato, parece que nos últimos anos a capacidade de atenção concentrada das pessoas tem reduzido. Alguns autores até relatam capacidade média ali por volta de 15 minutos no máximo. Que a gente acreditava até então próximo a 90 minutos, parece que isso está diminuindo. E parece que é uma questão contextual, uma questão associada ao ambiente, e a gente tem aí, né, os dispositivos, principalmente os smartphones, aí como sendo um fator que possa estar contribuindo muito para essa redução da capacidade de atenção concentrada. Agora, é importante entender também que estados emocionais, sejam negativos ou positivos, modulam a atenção concentrada. Esse mesmo indivíduo que relata que tem dificuldade para sentar e estudar, que ele apresenta ali um déficit de atenção, ele consegue, por exemplo, sentar na frente de um videogame e ficar ali o dia inteiro jogando e não perceber o tempo passar. Então perceba que muitas vezes a falha da atenção concentrada, ela está não no circuito defasado em si, mas o cérebro aprendeu a ter atenção apenas naquilo que é extremamente motivante. Só que também essa própria definição de motivação vai depender muito do contexto, né, e da realidade de cada um. Então, como eu falei, aqui a gente consegue perceber uma relação entre o nível de atividade cortical e o desempenho comportamental. Então perceba o seguinte, eu preciso ter aqui um estado intermediário de alerta, um estado ótimo de alerta, o que vai regular o meu estado entre sono e vigília. Então, quando eu estou no estado de vigília, porém, estados elevados de alerta, bem como estados muito reduzidos de alerta, vão comprometer o meu nível atencional. A quantidade de informações que a gente recebe tende a excitar muito o córtex. E isso acaba colocando a gente muitas vezes num estado mais exagerado de alerta, o que pode resultar, por exemplo, em estados mais ansiosos. E aí chegamos agora então em relação ao sono. Vamos tentar entender quais são os fatores que determinam essa transição do estado de alerta e para o estado de sono. Claro que aqui eu não vou aprofundar muito na discussão, mas só para a gente ter um pouco, algumas informações básicas em relação a isso. Então a gente vai ter aqui o que a gente chama de neurônios monoaminérgicos, que são esses neurônios localizados no tronco cefálico. Então a gente vai ter aqui núcleo magno da RAF, locus ceruleus, núcleo gigantocelular, área tegmentar ventral, substância negra. Ou seja, esse conjunto de neurônios, a gente está dando nome aqui de neurônios monoaminérgicos. A gente vai ter aqui lá no hipotálamo os neurônios que secretam orexina, que é uma substância fundamental também para poder excitar esses neurônios do tronco cefálico e que vão ser modulados pelo núcleo supraquiasmático, que, como eu falei, é um relógio que a gente tem para poder adequar o nosso ritmo biológico ao ritmo circadiano do claro e escuro. E temos aqui o tálamo e o córtex. E perceba que nessa outra aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de centro do sono, que se origina lá no núcleo pré-óptico também do hipotálamo, e ele emite neurônios GABAérgicos que tem uma função de desligar esses neurônios do tronco cefálico. Então, se a gente observar aqui o seguinte, eu tenho aqui o núcleo supraquiasmático, como eu falei, né, o principal marcador circadiano. Temos algumas características, como, por exemplo, estado de hipoglicemia, elevação de grelina. Grelina é um hormônio produzido pelo estômago, que quando ele vai aumentando, indica que o meu estômago está vazio, isso me dá fome. E a leptina, ela é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. E a função da leptina é ir lá no hipotálamo e falar que a gente se encontra saciado. Então perceba que grelina dá fome, leptina me dá saciedade. Então, grelina elevada, leptina reduzida e hipoglicemia estão me dizendo que eu estou com fome. Então, fome é um fator, junto com a ativação do núcleo supraquiasmático e a atividade do sistema límbico, ou seja, alterações emocionais, que excitam os neurônios da orexina, que por sua vez aumentam a excitação dos neurônios monoaminérgicos. Qual que é o resultado? Eu tenho inibição do centro do sono e eu tenho excitação do tálamo e do córtex. Então, para quem tem insônia, ir dormir com fome não é tão interessante, mas ao mesmo tempo
ir dormir após ter feito uma grande refeição também pode impactar na qualidade do sono. Então é importante adequar a alimentação, ali ter uma alimentação mais balanceada por volta de aproximadamente até 2 horas antes de dormir. Agora, quando a gente se encontra numa outra situação, quando eu tenho, por exemplo, elevação da adenosina, que é uma substância que vai sendo produzida no cérebro, enquanto a gente se mantém acordado, ela induz inibição dos neurônios da orexina e excita o centro do sono. A adenosina, como eu falei, então ela vai sendo produzida ao longo do dia, e existe uma substância que muitas pessoas gostam de utilizar que tem a capacidade de bloquear a adenosina, que é o café. A cafeína antagoniza a adenosina. Então, quando a gente toma cafeína, o que acontece? Eu diminuo a excitação do centro do sono e diminuo a inibição dos neurônios da orexina. Então, isso me ajuda a me manter um pouco mais acordado. Quando a gente tem, então, a adenosina atuando, aumentando a atividade do centro do sono, ela começa a liberar GABA. O GABA, por sua vez, vai inibir esses neurônios monoaminérgicos, o que diminui aqui a excitação do tálamo e do córtex. Isso contribui para a gente poder induzir ao sono. Então perceba que a adenosina ela faz uma pressão para a gente poder iniciar o sono. Existem outros reguladores homeostáticos também que vão contribuir para esse quadro, né, que vão informar o nosso cérebro, ou que vão fazer uma pressão no nosso cérebro para a gente poder dormir. O outro que a gente poderia destacar aqui é a melatonina. Quando eu tenho ausência de luz batendo na retina, ela deixa de excitar o núcleo supraquiasmático. Com isso, a gente vai ter secreção de melatonina lá pela glândula pineal, que fica lá no diencéfalo. A melatonina também faz uma pressão para a gente poder induzir, entrar em sono, né? Então, a melatonina e a adenosina, elas induzem o sono. Então, se a gente observar aqui, né, existe uma classe de medicamentos que são os benzodiazepínicos, que são agonistas GABAérgicos. A gente começa a entender por que muitos pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos começam a relatar muito sono, ou começam a fazer uso de benzodiazepínico também para poder induzir o sono. Então é porque eles imitam o GABA e acabam inibindo a atividade dos neurônios monoaminérgicos. Com isso, finalizamos a nossa aula. Então, só para fazer aqui um fechamento, o que a gente viu aqui? A gente estudou a diferença entre o coma e o sono, para poder entender que o sono ele é um estado em que eu mudo o meu estado de consciência, alternando com o estado de alerta. Então, ao longo de um dia de 24 horas, a gente tende a transitar entre alerta e sono, e esses dois processos, eles são ativos, eles não são passivos. Tanto é que, se eu tiver alteração no centro do sono, eu vou ter dificuldade para poder induzir o sono. As estruturas do tronco cefálico são fundamentais para colocar a gente no estado de alerta e manter a gente nesse estado, que vai ser fundamental para regular a nossa atenção. Estão localizados lá no tronco cefálico. E vimos também quais são os circuitos importantes para a atenção, destacando aqui o circuito do alerta, destacando o circuito direcionador ou orientador e destacando também o circuito executivo, que está associado à nossa capacidade de sustentar a atenção. Então, com isso finalizamos. Um forte abraço, até a próxima aula.